A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Quem seriam os filhos de Belial? Qual a origem do termo? Qual o seu significado? De acordo com o contexto bíblico, já conhecido é algo ruim. É uma forma de condenação ou de julgamento contra pessoas que fazem o mal. A tipologia bíblica pode ser caracterizada por uma expressão que domina um indivíduo e, ao mesmo tempo, representa uma coletividade quando o povo absorve a vida do personagem histórico ou este revive a cultura tópica de um povo. Deste modo, a parte pessoa entre parentes representa o todo povo entre parentes e todo se referencia pela parte. Isso acontece no decorrer dos anos no horizonte de projeção temporal, onde o indivíduo ou grupo adquire nome e forma de algum personagem do passado. Primeiramente, pesquisamos quem são os filhos de Belial, depois sobre o significado da palavra Belial, seguindo de traduções para o termo Belial. Então, teremos um estudo do uso do termo na Bíblia e no uso do termo fora da Bíblia, para que então falar diretamente quem era o filho de Belial. A bibliografia pesquisada é diversificada com ferramenta básica para o estudo bíblico, dicionários e enciclopédia e alguns outros artigos sobre a tema. Vejamos quem seria esse personagem bíblico. O termo vem da conjunção de vídeo, é o significado não ial, que tem o sentido de ser conforme a enciclopédia de teologia do Antigo Testamento, no original significado inutilidade. A revista Ultimato traz um artigo sobre o tema definido. Filho de Belial é um termo abstrato que significa literalmente bom para nada ou não serve para nada. Glória a Deus. Conforme a enciclopédia de teologia do Antigo Testamento, o termo do original Belial é traduzido na Vulgata como substantivo próprio e superatualista. Traduz conforme o contexto com os termos grego e para anomias, utilizado as traduções de Bíblias Almeida, revista atualizada. A Bíblia de Jerusalém, vejamos qual é o termo utilizado para Belial. O nome do filho de Belial é uma forma de Antigo Testamento para se referir aos judeus que se desviavam dos caminhos de Javé. Entre os judeus da antiguidade, a expressão filho de Belial também era usada para se referir às crianças não circuncidadas aos filhos de outro povo pagãos. Para uma melhor compreensão do termo filho de Belial, vamos analisar o uso da palavra filho e depois do nome Belial. O livro hematérnico hebraico é uma maneira peculiar do idioma hebraico, que são mantidas nas traduções da Bíblia. Significa um grupo de pessoas toda vez que se traz termo filho ou filhos na Bíblia associado a outra palavra que seja um objetivo para a primeira e um costume hebreu chamar pessoas de filho da coisa que a caracteriza ou como se fosse filho de algo que faz. Algum exemplo no uso tipológico de filhos na Bíblia são: filho de Israel aparece 65 vezes, designada alguém de nação de Israel. Filho de pai, Lucas 10:6, para denominar uma pessoa pacífica. Filho da luz, 4 vezes, Lucas 16:8, João 12:36, Efésios 5:8, 1
Tessalonicenses 5:5, referindo-se às pessoas consideradas iluminadas. Filho da desobediência 3 vezes e 2 e 5:6 para falar de quem é desobediente. Além dos filhos, o filho é somente um em 1 Samuel 1,16 e outra palavra associada ao nome Belial com o mesmo sentido de designar a origem. Palavra de Belial, Deuteronômio 15:9, que está de acordo com a lei. Homem de Belial, segundo Samuel 16, versículo 7, 20, versículo 1. Mesmo que o filho de Belial, que segue a esse torrente de Belial, segundo Samuel 22:5 e Salmo 18:5, sobre tribulação e atividade do mal. O dicionário da Bíblia Almeida nos esclarece que o termo pode ser usado para a pessoa má, como ruim, ou para o mal personificado do diabo. Segundo a Enciclopédia de Teologia do Novo Testamento, o termo Belial no NT adquiriu o sentido de anticristo como uma forma de manifestação de Satanás. Traz termo anomia com o mesmo sentido. O imaginário do povo bíblico era guerra e constante batalha contra seus inimigos. O que diferencia seu povo era sua linguagem e a ligação sanguínea. Então, quem não fosse do seu povo ou família era considerado inimigo. Além disso, quem desobedecesse aos preceitos da lei era julgado como ímpio. O sentido do termo primeiramente foi usado para designar coisa útil e depois pessoas vil, e posteriormente como uma maior consequência mística da existência do demônio passou a ser atribuída e a ele como mais um título para se referir à sua pessoa. As versões para a origem de expressão são divergentes. Algumas afirmam que Belial seria uma variação de Baal, principal divindade dos cananeus, povo de origem fenícia, que habitava na Palestina, na antiguidade, ao lado dos hebreus. A nota da Bíblia de Jerusalém para o texto de Deuteronômios 13:14 diz que a partir dos apócrifos, um outro texto como é pronunciado como Belial, mostrando uma mudança no uso do termo. Já segundo o termo significa ser luz como uma antítese ao Lúcifer, portanto, luz utilizado por Satanás. O Evangelho de Bartolomeu traz ocorrência de palavra Belial, uma conversa de Cristo com o demônio mostra que a palavra designava o demônio para o cristão primitivo. Jormar Moraes, na revista Super Interessante no Antigo Satã, fala sobre a mudança do significado do termo Belial, seu significado no texto extra-bíblico. A mudança de perspectiva, teologia, ficha mais evidente a partir do século II a.C., com o desenvolvimento da imagem de tradição judaica erudita de uma literatura apocalíptica sobre o demônio. No livro dos Judeus, escrito entre 135 e 105 a.C., que faz parte dos livros apócrifos, sem autenticidade comprovada, são mencionados os espíritos malignos acorrentados no lugar de condenação. No Testamento dos 12 Patriarcas, escrito entre 109 e 106 a.C., também apócrifo, pela primeira vez, Satã aparece penalizado na figura de Belial. Outro texto importante são os Manuscritos de Quirã, onde a palavra Belial significa uma personificação de Satanás em combate ao cosmos contra Deus. O texto traz a expressão como homem dá sinal de Belial, referindo-se a pessoas mais opostas ao Filho da Luz. A comunidade de Quirã referia-se a diversas vezes ao termo para designar trevas ou oposição a de Deus. O
dualismo luz, as trevas era muito forte para a comunidade de Corã, e Deus era chamado de luz. Diabo, outra forma de mal, era o tratado de Belial, ou trevas. Os seguidores de Deus tinham o nome de filho da luz, e as pessoas más como os filhos das trevas, ou filho de Belial. Para essa comunidade primitiva, condições de filho de Belial era algo predestinado pela sorte ou destino escatológico. Os escritos falam de uma congregação de Belial caracterizada por pessoas da iniquidade, zombadoras, vaidosas, profetas enganosos e que lutam constantemente contra a verdadeira congregação de Deus. Parece que se referiam ao restante do povo de Israel, que não fazia parte do seu grupo religioso e aceitava o sistema político e cultural helenista. Nos manuscritos, como citado, os homens que pertencem a Belial são um grupo ao qual, em última análise, pertencem todos aqueles que não fazem parte da comunidade de Corã. Na Bíblia são considerados filhos de Belial pessoas que seguem exemplo dos seguintes personagens bíblicos ou que praticam os erros abaixo. Pessoas que servem outros deuses e incitam o povo à desobediência à lei de Deus, que faz o mal contra o próximo, não sendo hospitaleiro e praticando atos sexuais lícitos como os homens de Gibeá e que intentaram o mal contra um levita e estruparam uma jovem donzela, rebeldes que desprezam os líderes do povo, as pessoas que não acreditam em Saul quando foi ungido a rei, Seba que tocou a buzina e falou contra Davi, e os rebeldes que se ajuntaram com Geborião contra o rei Roboão, e como Jó disse que não se pode chamar um rei de Belial. Mentiroso como um testemunho que acusa falsamente a Nabote, e como chama em Provérbio 19:28 da testemunha de Belial. Pessoas maliciosas e preguiçosas, como descreve em Provérbio 6, versículo 11 ao 13. Pessoas abandonadas pela sociedade por causa de erros do passado rebeliam esse título e certa vez um grupo de homens com esse título apoiou Davi em suas batalhas. Talvez pessoas que se embriagam ou que profanam o templo, porque Ana, esposa de Elcana, se defende da acusação de Eli, de que estava bêbada, dizendo que não é filha de Belial. Esse nome também é dado a Ofre e Finéia, dois filhos do sacerdote Eli, que, embora casados, ainda deitaram-se com mulher que servia à porta do tenda da congregação. Estes dois homens eram sacerdotes do Senhor. Tornaram-se execráveis e fizeram o povo pecar por seu exemplo e pela ausência de exortação do seu pai. Chamar alguém de filho de Belial era uma forma de xingar a pessoa, como Shimei fez, como Davi chamando o assim. Ou também amaldiçoar alguém como Davi em suas últimas palavras sobre quem não seguisse e obedecesse à dinastia de seus filhos. Nabal foi chamado de filho de Belial, sua disposição em receber Davi. E a própria esposa Abigail associava seu nome Nabal, loucura, o termo Belial. O estudo bíblico também se revela a descoberta de muitos maiores do que espera quando a procura do texto uma palavra que significa uma coisa, ou ausência de valor. Passou a designar a pessoa do certo tipo desprezível, finalmente se tornou o objetivo do mal do demônio como pessoa. Provavelmente o templo tem origem de influência externa ao povo bíblico, porque tem mais referência fora da Bíblia do que nesta. Isso tudo mostra como é preciso ter cuidado ao interpretar uma palavra na Bíblia, que um lugar pode significar uma coisa e depois é outra.
Quando ao uso da palavra na igreja local, não vejo necessidade alguma de fazer invocação ao nome Belial, referido-se a fatos, pessoas, ao diabo ou ao mal, em suas diversas representações, ao menos que seja para informação sobre o seu significado quando adquirido por alguém. Uma contribuição deste estudo é o conhecimento da presença da figura tipológica da Bíblia, uma palavra que pode significar um indivíduo. Este representa um grupo de pessoas com a sua marca da família e da sociedade. O mesmo nome de alguém pode passar a denominar um tipo de ação ou grupo que há de seguir. A consciência do coletivo era muito maior para os escritores da Bíblia do que dos leitores atuais. Glória a Deus, aleluias. Deus é maravilhoso, grande Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, oro por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, Pai, precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando de uma libertação, precisando, Senhor Deus, do socorro do Senhor, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor Deus, em providência nessa vida, Senhor Deus, vai curando, vai libertando, vai abrindo porta, meu Pai, de emprego com essas pessoas, Senhor Deus, vai abençoando elas, Senhor. Pai, que elas venham ser filha do Senhor, não filha de Belial, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, porque nós temos, meu Pai, como a Bíblia fala, Senhor, que filha de Belial é filha do mal, é filha do demônio. Mas, meu Pai, ajuda essas pessoas a ser seus filhos, Senhor Deus, ajuda eles a te conhecer, ajuda eles a estar contigo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida espiritual, a vida física, a vida mental, também nas tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai. Dê saúde, dê paz, dê alegria, Senhor. Entra, Senhor Deus, na casa deles, meu Pai. Vai tirando tudo que não presta, tudo que não vem de ti, Senhor Deus. Vai libertando, vai quebrando as correntes, vai quebrando as correntes, meu Pai. Quebra, Senhor Deus, algemas. Quebra, Senhor Deus, meu Pai, essas correntes, Senhor Deus, meu Pai, que prende, Senhor Deus, meu Pai. Pai, ali, meu Pai, no presídio, Senhor Deus, vai quebrando as correntes, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, vai quebrando as correntes, as algemas, Senhor Deus, que vem sair dali, Senhor Deus, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Pai amado, Pai misericordioso, vai abençoando, Senhor Deus, esses que estão, meu Pai, afastados da tua casa, meu Pai, que sumiram, saíram da tua casa, nas suas vidas espiritual, vida física, vida mental, Deus. Pai amado, Pai misericordioso, é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Se gostou, deixa seu like, compartilhe e se inscreva no canal.